Bem, boa noite a todos, bem-vindos. É um gosto, de facto, ver este auditório cheio, como o DEC sabe fazer, não é? Dou, de facto, as boas-vindas a todos, aos alunos, aos ex-alunos, que é um gosto vê-los aqui, às pessoas também que aderiram à nossa iniciativa. Uma palavra especial ao professor Alan Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que aceitou o convite do professor Mário Fortuna para estar aqui presente connosco. Muito obrigado. Também ao nosso convidado especial, o professor Nuno Martins, que hoje, de facto, é o nosso convidado especial e já merecia ter esse destaque. Também ao Dr. Maduro Dias, que aceitou vir fazer a apresentação dele e falar um pouco sobre o livro e sobre o trabalho que ele desenvolve aqui no meio dessas ilhas. Vou começar por ler uma mensagem do professor Mário Fortuna, porque não pôde estar aqui presente. Como sabem, esta cerimónia já deveria ter ocorrido há uns meses atrás, em setembro, mas como todos nós sabemos, não foi possível e estamos a começá-la agora. Portanto, vou passar a ler. Caros alunos e colegas, não me sendo possível estar presente neste evento, que marca o início das aulas do segundo semestre do corrente ano letivo, não posso, no entanto, deixar de me associar ao evento, que, sendo simbólico, não deixa de ser a confirmação do dinamismo da equipa do DEG na terceira e do interesse que o curso de gestão tem na comunidade local. Numa altura em que muitos falam de sustentabilidade sem a concretizar, a turma da terceira confirma a sustentabilidade baseada no aproveitamento de sinergias e em recursos locais que se mobilizam e valorizam também. Vamos começar o segundo semestre de forma tranquila, contrariamente ao que aconteceu no primeiro. Ainda bem que assim será, embora o futuro continue a requerer muita atenção e trabalho para que não seja posta em causa a normalidade. E para nós, normalidade é a continuidade, sem atropelos e incertezas, do projeto de licenciatura na terceira. A confirmação do Prémio Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo para o melhor aluno da turma da terceira é também um indicador positivo do envolvimento e carinho da comunidade por este projeto, como tem sido o envolvimento de muita gente na iniciativa A Vida no Campus. Um mestrado na área de gestão, lecionado na terceira, é também um projeto que já poderia estar em marcha, mas que as circunstâncias atuais não permitem ainda confirmar. Vamos trabalhar neste sentido para respondermos a necessidades efetivas, mas ainda não atendidas. Mas agora é a altura de nos concentrarmos na segunda parte do atual ano letivo e de agarrarmos os desafios do ensino e da aprendizagem. Vamos todos trabalhar para tirar o máximo partido da tarefa que teremos perante nós. Votos de um bom trabalho e de bons sucessos, o diretor do DEG, Mário Fortuna. Podem dar umas palmas. Agradeço em nome dele, até porque ele provavelmente poderá estar a assistir. Nós estamos a transmitir online, através do blog A Vida no Campus, esta cerimónia, para o mundo inteiro, mas em especial para o nosso aluno Pedro Sousa, que nos está a ver. Já me mandou uma mensagem a dizer que já estava pronto há 5 minutos e ainda começava, portanto, ele agora já deve estar contente por saber que também faz parte de todos nós. Passava a palavra ao professor Alan, Presidente da Câmara, para umas breves palavras e a seguir vou fazer uma pequena apresentação das iniciativas que nós temos para este segundo semestre. Okay. Bom, eu começo por saudar os colegas aqui presentes, os alunos, minhas senhoras e meus senhores, todos vós, e dizer-vos que aqui, hoje sinto-me aqui numa dupla função. É verdade que sou o Presidente da Câmara, mas não posso esquecer que também sou professor desta casa e sinto-me aqui também parte desta comunidade, da comunidade deste campus e de todos aqueles que na Universidade dos Açores, aqui e nos outros campos, tentam fazer andar esta casa para a frente. E uma das razões que me leva a agradecer o convite e a agradecê-lo profundamente o convite que me foi feito para estar aqui é que é uma possibilidade de eu também poder aqui convosco, com todos vós, mostrar que a Câmara de Angra, e agora falando na vertente de Presidente da Câmara, não está alheia ao que se passa neste campus, nem esquece a importância que a presença na cidade de Angra, neste concelho, da Universidade dos Açores tem. De facto,
Esta universidade, este campus, é um dos pilares do desenvolvimento e da fixação de pessoas em Angra, e a Câmara tem a obrigação, tem o dever de se aproximar do campus, de se aproximar da atividade que aqui é feita e de, por essa via, contribuir para a sustentabilidade da atividade da universidade aqui. Isto não deve ficar apenas no âmbito das palavras e das intenções. Da nossa parte, queremos passar além disso. Já iniciámos aqui alguma colaboração em coisas menores, mas tem a ver com a limpeza da rua e com as pequenas coisas aqui do campus, no sentido de também melhorar um bocadinho o funcionamento da estrutura física, mas mais importante do que isto, a Câmara Municipal, na sua reunião da passada semana, aprovou por unanimidade um novo regulamento de bolsas de estudo, que será agora presente à Assembleia Municipal, e no qual nós tentamos fazer uma inversão na política de apoio aos estudantes que temos seguido até agora. Inversão essa que passa por dar primazia em termos de bolsas e, em alguns casos, do pagamento de propinas aos alunos que pretendam frequentar esta casa, aqui na Terceira. Ou seja, não é apenas apoiar quem sai, é evidente que quem sai também precisa de apoio, mas é apoiar ainda mais aqueles que optam por ficar. E, como primeira prioridade na atribuição das bolsas de estudo, está exatamente a frequência de qualquer um dos cursos ministrados aqui neste campus. E é criada uma modalidade que abrange alunos que, do ponto de vista dos seus rendimentos, não estão abrangidos pelas bolsas de estudo e que tem a ver com o pagamento de propinas e que permite aos alunos dessa faixa de rendimento que queiram frequentar este campus terem as suas propinas pagas pela Câmara Municipal. O objetivo desta medida é duplo. Por um lado, obviamente, nós estamos a viver um tempo muito difícil, um tempo em que muitas das famílias do Concelho precisam de apoio e precisam de ter um incentivo para manterem o esforço que estão a fazer no sentido de educarem os seus filhos, mas também tem um segundo objetivo, que é tornar este campus mais atrativo e dizer aos angrenses e aos que queiram aqui fixar-se que é possível fazer aqui curso e que é possível também à Câmara ajudar a que o campus de Angra seja, de alguma maneira, a preferência dos próprios angrenses e de outros que para cá venham. Portanto, eu termino dizendo-vos que da parte da Câmara Municipal é com enorme interesse e agrado que vemos esta sala cheia de gente e que vemos a atividade que o DEG aqui tem e a atividade que esperamos que se alargue e se aprofunde e se estabilize e que, da nossa parte, tudo faremos para potenciar o desenvolvimento deste campus e para atrair para aqui mais alunos e mais atividade. Temos que inverter a tendência de desertificação do campus, temos que inverter a tendência de redução do número de alunos, temos que, de facto, criar aqui neste campus condições de atratividade que permitam a sua sustentabilidade futura. Eu termino agradecendo ao professor Mário Fortuna e agradecendo a todos os colegas o trabalho que fazem e que fizeram no sentido de pôr de pé esta presença do DEG aqui e desejar a todos vós um excelente ano letivo e que seja mais um ano de sucesso. Muito obrigado. Bom, obrigado pelas suas palavras. Eu já vou dar a palavra ao Rui Luís para ir apresentar. Se lembram, estou a fazer aqui o lugar do professor Fortuna. Se pudesse tomar algumas decisões, tomava, mas agora não pode. Queria só dizer 2 ou 3 palavras. De facto, é um gosto enorme ver esta sala a transbordar. Há pessoas sentadas nas escadas, pessoas lá em cima em pé, o que é muito bom. Desde sexta-feira que está a acontecer aqui neste auditório vários eventos patrocinados por outras instituições externas e a nossa internamente bate de longe as audiências que esses eventos tiveram, o que significa que, de facto, nós temos muita força, muita dinâmica e este evento atual também servia para isso, para nós demonstrarmos que aqui no campus nós temos o nosso papel, temos futuro. Viram pelas palavras do professor Fortuna que esta é também a vontade do Departamento. Esta semana é uma semana importantíssima para a Universidade. Vamos ter eleições para a próxima reitoria. Seja qual for o resultado, embora seja tendencioso, mas seja qual for o resultado, certamente algo vai mudar nesta casa. E, seja quem for o reitor, estaremos cá nós para ajudar naquilo que for necessário
para que esta casa ressuscite mais uma vez. Eu terei hoje uns dados estatísticos só para vermos, de facto, qual é a nossa dimensão, mas isso não era necessário, bastava ver pela sala. Neste momento existem 11 licenciaturas no campus de Angra e nós somos 25% do número de alunos, o que significa, de facto, que o DEC tem um papel muito importante neste campus. Os meus alunos sabem que eu nas aulas detesto o uso de telemóveis, só estou aqui com o telemóvel porque o Pedro mandou-me já 2 mensagens, uma a dizer que está a ver que está a correr tudo muito bem e depois a agradecer por eu o ter mencionado. Vou então agora, se me dão licença... Tenho que falar assim para o Pedro poder ouvir. Uma breve apresentação só de algumas das atividades que nós vamos fazer hoje, fazer este semestre. Já fizemos umas quantas neste primeiro semestre, não tantas quanto gostaríamos, mas as condições não foram as mais propícias. Hoje começamos então com esta conferência pelo professor Nuno Martins. Também o fato de nós não termos feito essa conferência em setembro teve as suas vantagens. Ele, no entretanto, editou o livro que vai falar hoje e também, no entretanto, o professor Alma foi eleito Presidente da Câmara e pudemos ter as boas notícias que ele veio nos cá trazer. Portanto, mesmo nas adversidades, nós temos que encontrar pontos positivos e estão aqui pelo menos 2. Como eu já vos disse, este evento está a ser transmitido pelo A Vida no Campus, portanto, há que ter cuidado com o que se diz. Bom, o que é que nós vamos ter? Como é habitual, no segundo semestre vamos ter as sessões do Late Night Chat, em que vamos trazer convidados, na sua maioria empresários, a vir a falar aos alunos. As datas serão 17 de fevereiro, 24, 17 de março e 24 de março. Teremos também alguns passeios pela natureza, como desde o início que se fazem, e esta é a fotografia do primeiro passeio, onde alguns dos ex-alunos estavam ali presentes. E vamos começar no próximo domingo, às 10 horas, também com este passeio, que é o trilho pedestre da Serreta, onde estão todos convidados. A concentração é aqui na Universidade, às 10 horas. Quer os atuais alunos, quer os ex-alunos, quer todos os presentes que aqui estão, se quiserem participar, é virem ter aqui com roupa e calçado adequado. Vamos ter também as outras 2 edições do nosso evento Vamos Ouvir, que começamos no primeiro semestre. Este agora com uma sessão de jazz, com o José Ribeiro Pinto no dia 14 de março e depois com o Miguel Costa, Novos Rumos, Velhas Tendências, sobre a música. Também teremos, em princípio, 2 sessões do Nós e os Livros. Ainda não vos posso anunciar quem são os convidados, porque vai ser surpresa. É mentira, ainda não estão acertados, por isso é que não posso dizer. A 3 de maio teremos a 3ª edição do Fórum de Empreendedorismo, que esperemos também que esteja a sala cheia, como hoje aqui está. E em junho teremos o encerramento da 2ª turma, em que esperemos também fazer aqui uma cerimónia de celebração do término de mais um ano letivo. Agora algumas novidades, uma delas o professor Fortuna já disse. Mais uma vez a Caixa Económica da Misericórdia quis se associar ao departamento e vai atribuir um prémio de 1000 euros ao melhor aluno finalista. Está aqui presente o Dr. António Maia, quem agradece não só a presença, mas principalmente o prémio, e aguardemos que nos próximos anos continuem a apoiar esta iniciativa. Estou convicto que, dada a dimensão e a projeção que o departamento está a ter aqui em Angra e na Terceira, outras entidades irão se associar não só a esta iniciativa, como a outras. Bom, um projeto que partiu da turma do primeiro ano, que parece-me que vai ser muito interessante, chama-se Califórnia 2016 e tem como objetivo levar os alunos em 2016, quando tiverem a terminar o curso, à Califórnia, às nossas comunidades, para estarem em contato com os empresários açorianos que proliferam naquela zona. Temos aqui um pequeno vídeo de uma das empresas de um dos nossos apoiantes lá, que tem o programa Portuguese in California.
Bom, já se estão a ver lá. Bom, isso é um projeto que está a dar os primeiros passos e eu tinha avisado que ia anunciar hoje, portanto agora, meus amigos, não se pode voltar atrás. Certamente que isto estará aberto a quem quiser participar, não só os alunos das outras turmas, como os ex-alunos e agora empresários, e portanto vamos fazer uma grande comitiva para em 2016 ir beber informação de todos aqueles empresários que têm raízes açorianas e que têm muito para ensinar, certamente. Bom, e vamos ter aqui também algo que já está prometido há algum tempo, que são workshops para dar mais competências aos nossos alunos e que serão nessas 4 áreas que vocês estão a ver. Esses workshops vão ser feitos com o Centro de Pedagogia e Psicologia de Angra, do Dr. Francisco Simões, que muitos conhecem, e, portanto, como podem ver pelos temas, serão certamente bastante interessantes. A 15 de março, 29 de março, 26 de abril e 24 de maio, os temas serão aqueles. Na próxima semana serão divulgados os programas de cada um daqueles workshops. Tem, como é óbvio, um custo simbólico de 10 euros. As pessoas poderão escolher em qual ou quais quererão participar. E penso que com isto conseguimos, com mais essas atividades extra-académicas, dar muito maiores competências aos nossos alunos. E eram essas as informações que eu tinha para vos dar. Vamos agora passar a palavra ao Dr. Maduro Dias, que irá fazer a apresentação do nosso convidado. Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria agradecer, na pessoa do meu amigo Rui Luís, o convite que me fizeram para estar aqui e fazer desde já um bocadinho ao estilo dele. Não é por acaso que nós somos amigos há alguns anos. Se eu tivesse pensado 2 vezes, não estava aqui, se calhar estava aí. Eu não conheço muito o professor Nuno Martins, mas conheço o pai dele, porque fui colega de liceu. Por acaso, passei em Cambridge uma semana há uns anos atrás. E hoje tivemos a oportunidade, mais uma vez, durante uma meia hora de acerto de conversas, de verificar que há várias coisas que nos preocupam e, se elas nos preocupam, também nos podem unir. A festa é dele, eu apenas vou fazer uma certa contextualização e presumo que foi para isso que o Rui Luís me pediu para estar aqui, para não ser exatamente o que seria habitual, e ser areia na engrenagem talvez seja mais fácil. Eu dividi isto em três áreas. Cambridge, o Nuno Martins e os desafios que eu vejo que nos colocam. Gostei muito de ver esta imagem que está aqui atrás. E Cambridge é uma cidadezinha universitária, é uma cidade universitária que todos conhecem, pelo menos de ouvir falar. Mas Cambridge não é só essa cidade universitária, é um espírito e uma maneira de ser muito curiosa. Para terem uma ideia, os colleges, os lugares onde os alunos moram normalmente, as residências universitárias, se quiserem assim pensar, embora seja muito mais do que isso, estão no centro histórico e a maior parte dos grandes laboratórios dos campos, dos espaços universitários estão fora. Digamos que ao meio da tarde, eles regressam à cidade e enchem a cidade de vida, de cor e de bagunça. Só para terem uma ideia, até hoje está para se saber como é que uma série de alunos de uma turma conseguiram colocar um Morris Minor, é anterior ao Mini, de um professor no cume daquela igreja. De manhãzinho, ao anoitecer o carro estava cá em baixo, no outro dia de manhã, quando acordaram, o carro estava no cume da igreja. O que não quer dizer que eles não fossem bons alunos, que não gostassem do professor. Aquela é a capela do King's College, que é uma capela fabulosa. E pronto, eu não resisti a mostrar-vos esta nota para perceberem um bocadinho como é que é a vida, como é que era na altura em que eu lá estive, as histórias que me contaram. Essa foi a mais interessante de todas elas. Mas há mais. Hoje
estava eu a conversar com o professor Nuno Martins e estava a falar-lhe de uma maravilha que vi e que talvez seja interessante para situar o espírito inglês e, sobretudo, o espírito com que eles veem a inovação e a relação com a raiz e o modo como eles trabalham e vivem dentro do espaço do seu próprio património cultural. E o curioso é que eu disse aqui ao Nuno Martins que tinha estado e tinha admirado imenso uma biblioteca, que é a biblioteca do Trinity College, que foi feita por um grande arquiteto inglês chamado Christopher Wren. Isto não é para demonstrar a minha sabedoria, é apenas para vos dizer que não é por acaso uma biblioteca qualquer. É uma biblioteca fantástica, com um chão de pedra azul, preta e branca, enquadrados à boa maneira do início do barroco, de móveis lindíssimos, com estantes lindíssimas também de madeira de carvalho, com um espaço perfeitamente inglês, perfeitamente clássico, com pormenores interessantíssimos, como sejam, por exemplo, umas portinholas que se abrem onde tem escrito à mão os títulos de todos os livros que correspondem àquelas prateleiras. Só que a gente vê essas portinholas, abre a portinhola, percebe os livros que lá deveriam estar, mas quem olha para as estantes agora não estão lá esses livros. Deixaram a memória e não estragaram, tiraram os livros, guardaram e puseram livros novos. E, portanto, numa biblioteca feita por um grande arquiteto inglês, num college dos mais célebres e dos mais conceituados, que por acaso tem também várias montrazinhas muito bonitas, tipo museu, com um vidrinho por cima, com um paninho preto. Quando eu vejo os problemas que nós temos de clima e os problemas que eu vejo que nós temos muitas vezes de condições de trabalho, eu nunca me esqueço disso. Nessa biblioteca, com uma quantidade lindíssima, fantástica de livros bons, tinha 4 estantezinhas, com o vidrinho por cima e com um paninho preto com uma réguazinha de madeira. E eu levanto a réguazinha de madeira e uma senhora aproxima-se de mim e diz: talvez você queira reparar, tem aqui um caderninho de apontamentos que era de Newton. Tinha lá um caderninho de apontamentos que estava apenas tapadinho com um paninho preto e que resolvia todos os problemas. Porque a caixa tinha a qualidade mínima para poder ter lá o caderninho de apontamentos, ninguém gastou energia especialmente, a única coisa que fez foi: está tapado, está tapado. O meu amigo quer ver, destapa, volta a tapar, continua na obscuridade a peça fantástica que lá está e está o assunto resolvido. Mas o interessante não foi isso. O interessante foi, de repente, eu ver 2 indivíduos, continuo sem saber o que é que eles eram realmente, porque um era muito famoso, há uns anos atrás, um penteado, hoje em dia já não é tão assim. Era um penteado punk, presumo eu, portanto era rapado dos lados, era direitinho assim aqui a meio, tinha pintalgado de branco deste lado e cor-de-rosa deste lado, com umas manchas, vários brincos em vários sítios, e estava a conversar com alguém que presumi pelo cabelo comprido que devia ser rapariga, mas não tenho certeza. Nenhum nem outro eu tenho certeza exatamente o que é que eram. Mas, repito, estavam com 2 computadores, com uma caixinha de fichas, a estudar. E nem eles, com a sua modernidade, se sentiam incomodados em estar a trabalhar numa biblioteca daquelas, nem a biblioteca se sentia especialmente mal, presumo, nunca falei com a biblioteca, por eles lá estarem. Esse foi o ambiente que eu encontrei durante aquela semana, nos pubs, nos lugarzinhos todos, nos colleges, nos espaços. Não era por o ambiente ser uma coisa que obrigatoriamente os comportamentos eram correspondentes. Nem era por os comportamentos serem o que era, que o cenário era obrigado a mudar todo. Essa foi a lição que eu guardei há anos e é a lição que eu ainda continuo a encontrar nessa forma inglesa fantástica de mostrar que o futuro não implica destruir o passado e que o passado não bloqueia o futuro. É uma questão de maneira de ver. E aqui eu passava para a segunda questão. Há um arquiteto que eu já citei várias vezes, o arquiteto Mario Botta, que é um arquiteto italiano, que vive na Suíça italiana e trabalha sobretudo para a Itália e um pouco para a França. E várias vezes o entrevistaram e numa das entrevistas perguntaram-lhe porque é que ele insistia em morar na Suíça e não na Itália, uma vez que a maior parte dos trabalhos estão em Roma, em Nápoles, em Milão.
E a resposta dele foi que a distância era a condição necessária para a universalidade. Disse ele, se eu estivesse em Milão, não conseguia perceber o contexto de Milão ou de Nápoles na Itália e o contexto da Itália na Europa. Assim eu estou aqui na Suíça, olho, vejo todo o Mediterrâneo, percebo a Itália, percebo Milão e já sei o que é que vou projetar. Isso conduz-nos à terceira questão, que é o Nuno, o professor Nuno Martins. O tema que aqui está em cima, o livro dele, sobretudo reflete uma preocupação que ainda hoje de manhã nós voltámos a falar, que é até que ponto é que a realidade, depois eu lembrei-me daqueles filmes do Matrix, até que ponto é que a realidade é aquilo que nós imaginamos ou é ela mesma. E na maioria das vezes, a realidade que nós fabricamos incomoda, a realidade que nós construímos incomoda e ela não é a realidade. Da mesma maneira que a tal biblioteca não proibiu o indivíduo, presumo que era um rapaz, o indivíduo de estar vestido daquela maneira a trabalhar com computadores junto de portinholas escritas com a letra do século XVII, XVIII. Ninguém se incomodava com isso. Ninguém se sentia obrigado a ter um determinado tipo de comportamento. Da mesma maneira que o Mário Botta, na Suíça, olhava para a Itália e sabia projetar, eu tenho a sensação, e já tenho escrito isso muitas vezes, que o pensamento e a criação da realidade pressentida e imaginada não tem nada a ver com a realidade objetiva, e mesmo aí ponha-se aspas. O professor Nuno Martins não precisou de estar em Cambridge para produzir o livro que fez. Não precisa de estar em Cambridge para me dizer que não conseguiu falar comigo na sexta-feira porque tinha que preparar mais um paper para um outro lado. Da mesma maneira, nós tivemos, não sei se por acaso alguns daqui ouviram falar num indivíduo chamado Lucas de Cassena. Era um mercador, comerciante italiano, que achou que dava muito mais jeito de estar aqui no século XVI para poder coordenar os seus navios. E aí a gente talvez tenha um parêntese para a universidade. O primeiro estabelecimento de ensino universitário que houve nos Açores a sério, se nós não quisermos incluir os jesuítas e os seus colégios, foi a Academia Militar de Angra no início do século XIX, desculpem, final do século XVIII, princípio do século XIX. A Academia Militar de Angra era supostamente uma academia para formar oficiais do Exército. Nós temos no Museu de Angra uma série de documentos. Os documentos dessa Academia Militar são fabulosos para se perceber até que ponto é que é possível ser ensino superior e estar desligado da realidade e fabricar um cenário. Eles estavam em Angra. Eles estavam numa ilha. Os 15 ou 20 desenhos que nós temos aguarelados, lindíssimos, de alunos que fizeram os seus trabalhos, porque aquilo, não havia PowerPoint, eles tinham que fazer a aguarela e depois tinham que explicar a partir da aguarela qual era a sua concepção. É óbvio que se estava na época de Napoleão Bonaparte. E, portanto, os exércitos eram grandes. Mas coloquem-se nessa situação. Eles estavam a aprender para serem oficiais, líderes de uma organização militar, do exército. E a aprendizagem deles foi basicamente a construção de pontes sobre rios com a dimensão do Rio Tejo. Batalhas com 250 mil homens de infantaria, 50 mil de cavalaria, 300 canhões. Ultrapassar montanhas como se fosse a Serra da Estrela. O problema dos grandes vales. O problema dos combates em zonas alagadiças, como, sei lá, aquela zona ali também próxima do Tejo, mas também há zonas de arroz, na zona mais do centro do Portugal continental. Transbordo e transportes com linhas de abastecimento com mais de 100 km, ou seja, eles gastaram 2 anos a aprender como é que se faz guerra num cenário que nunca teriam. De tal maneira que nenhum deles foi capaz de imaginar e até de trabalhar, foi o que valeu, em parte, nenhum deles foi capaz de imaginar ou até de trabalhar simples combates, como foi
a questão do desembarque na Batalha da Salga ou a Batalha da Praia da Vitória. Não há um desenho sobre um desembarque, não há um desenho sobre uma defesa costeira, não há um desenho, nem uma elucubração mínima de 5 minutos sobre combate de guerrilha. Ou seja, nós tivemos aqui, durante cerca de 20 anos, uma Academia Militar de Ensino Superior que ensinou como é que se faz combate em tudo, menos aqui. Eu vou passar a palavra ao Nuno. Pedia-vos que vos recordassem destas 4 coisas. Como é que é possível pôr um carro ali sem destruir a capela, ou estudar numa biblioteca sem insistir que, por estarmos no século XXI, é preciso fazer completamente tudo novo? Como é que é possível e necessário ter, por vezes, algum distanciamento para poder ter a percepção da universalidade e trabalhar nela? E, finalmente, o grande desafio, que eu penso que, no caso do departamento, está vencido com o grupo que aqui está, de ensinar o que interessa sem perder a percepção do mundo. Eu espero, com muito interesse, ouvir o que o Nuno vai dizer, porque rigorosamente é para isso que nós estamos cá. Ora, boa noite a todos. Antes de mais, gostava de agradecer a presença de todos vós aqui nesta plateia, que é sempre tão convidativa. Entusiasmo-nos para falar. Eu já vim entusiasmado para falar sobre o tema, mas agora ainda fico mais, naturalmente. Queria agradecer ao Departamento de Economia e Gestão por ter convidado para eu estar cá. Ou mais precisamente aqui ao Rui Luís, que me enviou um e-mail a convidar simpaticamente para estar cá, e no mesmo e-mail agradeceu-me o facto de eu ter aceito o convite. Portanto, o assunto ficou praticamente resolvido. Que, aliás, é o nosso... todos os eventos... Ok. Ele proibiu-me de dizer que todo o papel que ele tem tido aqui no DEC, portanto eu não vou dizer, vocês já sabem. Porque ele proibiu-me. Além do e-mail de convite também... Portanto, queria agradecer também ao professor Alain Menezes de estar aqui presente. Nós já estivemos presentes aqui na sexta-feira noutra mesa, também os dois. Desta vez vou falar sobre um tema diferente. Mas queria agradecer também a presença e o apoio que está a dar também a este campus agora, através da Câmara de Angra. E também queria agradecer ao Dr. Maduro Dias pela apresentação simpaticíssima e magnífica que fez, que aliás que eu já tinha pensado dizer as coisas de um determinado modo, e em função da apresentação que ele fez, que eu tinha já uma ideia de como é que seria, mas o modo como a fez já me fez pensar em estruturar as ideias de outro modo. Eu fiquei inspirado por algumas coisas que ele disse. Eu, de facto, espero que ele não tenha dado ideias aos alunos no sentido de um dia o meu carro aparecer aqui em cima do auditório. Aliás, eu tenho tido ajuda eu às vezes tenho problemas com o carro e os alunos até ajudam. Tenho aqui às vezes tenho assim uns problemas que eu não sei muito bem como é que aquilo funciona. Eu sei conduzir, mas não percebo muito de mecânica. Até tenho tido ajuda ali de alguns alunos que me explicam o que é que se passa com o meu carro às vezes, não é? E gostei também da referência à biblioteca do Trinity College, que chama-se Rand Library, que é, de facto, é engraçado ter feito referência, porque foi lá que eu comecei a fazer a pesquisa dos arquivos dos economistas que depois deram origem a este livro. E também é engraçada a questão da distância, que eu, quando comecei a fazer um dos critérios pelo qual o editor desta série, da Routledge, me pediu para ser eu a fazer o livro, é que ele disse que queria que fosse alguém que conhecesse Cambridge, mas que já não estivesse a trabalhar em Cambridge. Que tivesse algum distanciamento e alguma proteção também, por assim dizer. Porque as coisas que dizem não são propriamente pacíficas para a Faculdade de Economia presente. Portanto, ele de facto disse que um critério para fazer o livro era conhecer Cambridge, mas não estar lá. Ter o tal distanciamento. E, portanto, o que é que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre o tema dos desafios da economia do século XXI. Vou falar durante algum tempo, a deixar talvez até às 8 horas para dar tempo a questões, não é? Quer dizer, fica uma coisa mais ou menos... Para depois eu cheio-me sempre mais um bocadinho, portanto é melhor pôr mais para trás, para depois, que é para deixar tempo para questões. Portanto, os desafios da economia do século XXI e a apresentação no livro, isto pode não parecer ter muito a ver uma coisa com a outra, mas se vocês forem ver, quando falo dos desafios da economia do século XXI, eu, quando enviei o título ao Rui Luís, enviei o título de propósito com economia com E grande, porque é os desafios da economia como ciência económica para o século XXI. Porque eu penso que um dos grandes problemas que nós temos é que nós não temos uma teoria económica capaz de lidar com os desafios da economia com E pequeno. E, portanto, grande parte do problema é a própria teoria económica. Nós temos das várias escolas de pensamento económico que existiam, restou uma como dominante,
gerou uma coisa que o professor o Dr. Maduro Dias chamou-me a atenção, que é uma espécie de afunilamento genético, não é? Quer dizer, perante o ambiente de seleção como aquele que é proporcionado para esta crise, não temos variedade suficiente nas teorias para encontrar uma teoria que dê resposta ao problema que nós temos. E, portanto, o que eu vou tentar fazer em termos muito simples vou tentar enumerar aquilo que me parecem ser os problemas da economia com o E pequeno e depois vou tentar explicar porque é que eu penso que a teoria económica que é dominante nas principais universidades americanas, que foi das universidades americanas que passou para o resto do mundo, essa teoria não tem capacidade para resolver os problemas atuais. E depois vou falar um bocadinho do que é que o livro tenta fazer em relação a isso. Portanto, os grandes problemas da economia atual, da economia com o E pequeno, para começar, eu penso que o grande problema que nós temos atualmente nas sociedades industrializadas vem do facto de não termos ainda sabido resolver o problema da nossa produtividade. Nós tivemos um processo de industrialização que já dura há 200, 250 anos e com isso conseguimos um grande aumento da nossa produtividade. Mas o que nós não conseguimos fazer foi encontrar emprego para toda a gente no meio dessa produtividade. Quando nós chegado a um ponto em que nós somos capazes de produzir muito mais do que éramos capazes de produzir há 200, 250 anos, nós tivemos um dilema, que é nós somos capazes de produzir muito mais. Agora o que é que nós temos que fazer? Das duas uma. Ou nós usamos essa produtividade para dar uma maior qualidade de vida às pessoas, podem trabalhar menos horas. Por exemplo, o Keynes, que é um dos autores que eu trato deste livro, diz que com a produtividade atual as pessoas poderiam trabalhar muito menos horas por dia, ou menos dias por semana, ou reformar-se muito mais cedo, que isso era suficiente e geraria uma economia de pleno emprego, se tivesse toda a gente empregada. Mas essa não foi a solução que foi adotada. A solução que foi adotada foi a solução de, sendo possível produzir muito mais, nós vamos simplesmente vamos ter menos pessoas a trabalhar, porque já não precisamos de toda a gente para produzir. E fica uma série de gente em desemprego. Portanto, o desemprego é uma coisa que surge com este desenvolvimento tecnológico, chamado desemprego tecnológico, e é um dos problemas de fundo. A razão pela qual isso acontece é porque a solução de reduzir o horário de trabalho, baixar a idade da reforma, ou o horário pode ser semanalmente ou em horas por dia, a estimativa do Keynes é que a gente precisava trabalhar 3 horas por dia com a tecnologia que tem, se toda a gente tivesse em pleno emprego. E se não houvesse gente a fazer trabalhos que não são necessários ou que são de fingimento de trabalho, portanto essa seria a meta. E o que nós acabamos de fazer não foi isso. De facto, o que nós acabamos de fazer foi manter uma quantidade de gente em desemprego, portanto, e além disso, o que acabou por acontecer também foi que perante esse aumento de produtividade tivemos que arranjar uma maneira de aumentar o consumo. Porque, portanto, o grande aumento de produtividade que houve, ou aumentava-se o consumo, ou não havia procura para tudo isso que se produz. E isso gera um segundo problema, que é, para haver procura para tudo o que se produz, é preciso que as pessoas tenham poder de compra, para comprar aquilo que se produz. Isso levanta aquilo que é o problema estrutural de todos, que é o que leva a todos os outros, que é a desigualdade na distribuição do rendimento. Esse é o grande problema que nós temos, é o que leva ao problema do desemprego, em grande medida, e é o que leva ao problema também ecológico, como eu vou tentar dizer um pouco mais à frente. Se bem que eu tenho que ir... Estou à vontade. Eu olho para o telemóvel, não é que esteja à espera de uma mensagem de alguém, é que eu, como não tenho relógio para controlar o tempo, tenho que controlar por aqui. Portanto, que é para conseguir, que é para não ficarmos todos aqui indefinidamente e entrando pelo horário das aulas, natural, que não é isso que nós queremos naturalmente. Portanto, nós deste lado, sim, do outro lado. Quer dizer, depende aí, depende se preferem aula ou a palestra, não é? Quer dizer, às vezes pode. Mas o que nós temos, a desigualdade na distribuição do rendimento foi identificada também por Keynes como um dos grandes problemas. Keynes, atenção, hoje em dia as políticas keynesianas são vistas como políticas de promoção de um Estado social e de promoção de alguma igualdade, mas Keynes era uma pessoa que não acreditava em igualdade plena, que é uma coisa que as pessoas tendem a associar o keynesianismo com uma política igualitária. Mas o Keynes achava que não deveria haver igualdade plena, por uma razão muito simples, que ele achava que a psicologia das pessoas era tal que ia haver sempre alguns que iam querer ter mais que os outros. E era melhor que eles estivessem entretidos a tentar ter mais dinheiro que os outros do que andarem em guerras e em outros tipos de conflitos, outras maneiras de demonstrar a sua superioridade. Portanto, enquanto estivessem entretidos a demonstrar a superioridade através da conta bancária, isso era melhor do que enquanto passassem a estar entretidos de outro modo. Mas ele achava também que esse problema, que se houvesse muita desigualdade, esse domínio sobre a conta bancária acabava por ser um domínio sobre os seus concidadãos, também esta é a frase que ele usa. E, portanto, ele achava que não deveria haver, que não era possível a igualdade plena, ao contrário de outros autores de Cambridge, como outros que eu trato aqui no livro, que já acham que isso é possível com as mudanças adequadas, mas ele acha
que apesar disso é preciso haver muito menos desigualdade que aquela que existe. Ele achava, apesar de eu não acreditar em igualdade plena, eu acho que nós já ultrapassamos há muito tempo o limite do razoável da desigualdade. Mas há muito tempo mesmo. E ele levantava a questão que isso traz problemas mesmo para a própria economia. Porque havendo desigualdade na distribuição do rendimento, as pessoas depois não têm dinheiro para voltar a comprar aquilo que é produzido. Como é que essa compra se pode fazer? É se o rendimento que vai para lucros, juros e rendas for recanalizado para a atividade produtiva. Mas a questão é, quando estamos em situações de crise, como a situação atual, não havendo oportunidades de investimento, os empresários que têm esse poder de voltar a pegar nessa riqueza e investi-la, não querem investir porque não querem perder dinheiro. E, portanto, e também no caso do setor financeiro, não vai emprestar dinheiro se não tem oportunidades para rentabilizar isso. Portanto, em situações de crise, o facto de haver uma desigualdade na distribuição do rendimento gera uma falta de procura que é a causa estrutural de não se conseguir sair da crise. E daí é que era a recomendação que ele fazia do tal investimento público para sair da crise, naquela filosofia que em crise temos déficits, mas depois em expansão temos superávites. Depois o problema era explicar aos políticos que eles tinham que fazer superávites a dada altura. E portanto, este é um problema estrutural já de há muito tempo. Já em 1848, o John Stuart Mill escrevia que nós, para resolver o problema da pobreza, só temos duas hipóteses. Ou distribuímos melhor o rendimento, ou distribuímos melhor o rendimento. Já vão perceber porque é que eu falei em distribuir. É porque isto tem a ver com o que eu vou dizer a seguir. Ou distribuímos melhor o rendimento, ou então, como alternativa, vamos crescer tanto, vamos ter tanto crescimento económico que até quem está pobre fica bem. O que o John Stuart Mill disse é que se essa for a via seguida, a via do crescimento económico, nós vamos destruir os recursos todos da terra antes de conseguirmos resolver o problema da pobreza. Portanto, já em 1848 ele dizia que não há de facto alternativa a pensar melhor a questão da distribuição do rendimento. Porque isto é que traz implicações para o problema do desemprego, não haver procura suficiente, e isto é que traz implicações também para o próprio problema ecológico. Portanto, essa é que era a questão-chave. E essa é a questão-chave que é tratada no livro. Agora, como é que nós resolvemos esse problema-chave, que é o problema de facto da distribuição do rendimento? Para resolver o problema da distribuição do rendimento, para já nós precisamos ter uma teoria que explique as origens da distribuição do rendimento. Por uma razão muito simples. Porque há outras maneiras de resolver o problema da distribuição do rendimento. Há maneiras de... Eu posso simplesmente chegar cá, junto uma elite, devidamente apetrechada militarmente, faço uma revolução e faço uma distribuição mais igualitária. O problema é que se o caminho for esse, se eu faço uma coisa através de uma elite centralizada, a partir do momento que está criada aquela estrutura centralizada, a qualquer momento pode aparecer outra pessoa que pegue nessa estrutura para fazer o que lhe apetece. Portanto, por melhor que sejam as intenções, vai aparecer sempre um Stalin, por assim dizer, que teria aparecido também na Rússia czarista, porque ele estaria lá, qual fosse o regime, para tomar conta do poder. Aliás, o Stalin matou mais comunistas do que o Hitler e o Mussolini juntos. Portanto, chamar-lhe de comunista com amigos destes, quem é que precisa de inimigos, não é? Portanto, o que eu quero dizer com isso é que, de facto, a ideia de ter uma espécie de vanguarda que lidera as massas que não estão devidamente informadas é uma ideia perigosa, porque se a vanguarda estiver bem intencionada, corre bem, mas quando se cria uma estrutura dessas, as pessoas que vão chegar ao poder são aquelas que têm as piores intenções, por uma razão muito simples, que são as únicas que têm paciência para fazer os jogos que é preciso para chegar ao poder. Portanto, isso é sempre uma saída muito perigosa para o problema da desigualdade. A única maneira de resolver o problema da desigualdade é, de facto, criar um contexto em que isso possa ser resolvido com a população devidamente informada sobre o problema. Ou seja, se nós queremos uma solução democrática para o problema da desigualdade, o primeiro passo para a democracia funcionar é que as pessoas estejam informadas sobre o que é que realmente se passa. E as pessoas são informadas através dos meios de comunicação social, através das escolas e através das universidades. E a universidade tem um papel absolutamente fundamental nisto, porque a universidade é onde se gera o conhecimento mais básico que depois é usado na divulgação. Na universidade faz a investigação que depois vai ser usada pelos meios de comunicação social, pelos jornais, pelas televisões e pelas próprias escolas que vêm antes da universidade. Escola secundária, do 10º ao 12º ano já temos cadeiras de economia. Portanto, se nós queremos, de facto, resolver o problema da desigualdade, nós temos, antes de mais, ter pessoas informadas com espírito crítico sobre o que se passa. Porque outras soluções, a história já provou que não funcionam, porque criam uma estrutura
em que quem vai chegar ao poder é quem tem as piores intenções. Portanto, isto só se consegue com espírito crítico. E eu, com isso, passaria agora ao tema do livro, que é o que eu tento dizer é que a teoria económica, neste momento, não está em condições absolutamente nenhumas de fazer isto. A teoria económica que nós temos atualmente serve apenas para desinformar as pessoas. Não serve para informar sobre o que é que realmente se passa. E quando eu digo teoria económica, eu estou a falar da teoria económica incluindo alguma que eu próprio leciono, por uma razão muito simples. Porque se nós estamos num sistema universitário que está a fazer muito barulho, está a bater muito aqui. Está bom? Que às vezes fico a pensar se isto está a fazer muito... É melhor afastar um bocadinho, não é? Ok. Portanto, o que nós acabamos por ter é uma... Se nós agora podemos decidir ensinar uma teoria económica completamente diferente. Mas se nós fizermos isso, o que vai acontecer é que os nossos alunos, quando chegarem aos mestrados e aos doutoramentos das universidades, quiserem ir para uma universidade como Harvard, como Chicago, como o MIT, depois não são vistos com respeitabilidade porque não deram a matéria que é preciso dar. Eu próprio só entrei na Universidade de Cambridge porque tinha notas em áreas que hoje em dia acho completamente irrelevantes para perceber a economia. Portanto, senão não tinha entrado. Senão não tinha entrado lá. Portanto, essa é que é a questão. E eu já vou explicar como é que isso funciona. Portanto, eu penso que... E a razão de fazer o livro sobre a Universidade de Cambridge é que a Universidade de Cambridge foi a última das grandes universidades, das universidades no mundial, a manter durante muito tempo esta teoria que eu considero muito mais relevante. A Universidade de Chicago também já a teve, mas teve até aos anos 20, até 1920. A Universidade de Cambridge ainda teve até 1970, algo do género. Portanto, foi a última a manter este tipo de teoria. Qual é o problema que nós temos com a teoria económica atual? A teoria económica, para já, falta muito contexto. Eu costumo dizer que há duas áreas que faltam à teoria económica, que são a filosofia e a história. Já vou explicar porquê. Filosofia e história são... Aliás, eu hoje em dia defino a minha área de trabalho como história e filosofia da economia. Há quem chame história de pensamento económico, mas eu gosto mais de dizer história e filosofia da economia, porque assim faz a referência à filosofia que nunca eu gosto de deixar de lado. E aliás, o livro está dividido em três partes. Uma parte de teoria económica, uma parte de teoria social, outra parte de teoria ética, que é uma coisa que faz falta aqui nas universidades. Termos cadeiras de ética não só optativas, mas obrigatórias, penso eu. Mas já lá vamos. O que eu queria dizer... O problema que nós temos com a teoria económica é, a primeira parte, é uma falta de perspectiva histórica. Portanto, eu queria dizer que quando nós temos às vezes que ensinar determinados conceitos, eu tenho que dar uma cadeira chamada econometria. Eu acho que essa cadeira devia ser uma cadeira optativa, é a minha opinião. Mas tenho que dar porque se há um aluno de cá que sai sem econometria, não vai ser respeitado em nenhum mestrado e em nenhum doutoramento. Eu próprio segui para doutoramento em Cambridge porque tinha as notas mais altas em econometria, senão não tinha nota para seguir para doutoramento. Se fosse escolher outras, eram as cadeiras que... Portanto, há cadeiras que de facto que fazem parte da formação, mas há um problema com a universidade que é, principalmente depois de Bolonha, houve uma tendência para nós centrarmos nas cadeiras muito técnicas. E desapareceram aquelas cadeiras que davam uma formação mais humanística. E esse é um problema porque as cadeiras técnicas são muito importantes. Há cadeiras técnicas que são importantíssimas. A cadeira de contabilidade é uma cadeira importantíssima, que nunca podem deixar de ter, que é fundamental para a vossa vida. Econometria depende do que é que vão fazer, mas será relevante para poucos. Não digam ao professor de econometria que eu disse isto. Mas basicamente, nós temos uma grande ênfase nas cadeiras técnicas e com isso desaparecem os locais onde se pode ter algo de espírito crítico. E é isso que seriam cadeiras que se discutissem questões como as questões éticas e políticas associadas à economia. Isso é o que faz falta, porque nós temos um sistema que forma-nos para saber obedecer, ser bons técnicos, mas não um sistema que forma-nos para saber pensar criticamente. Esse é que é o problema. Eu vou explicar porque é que isso acontece um pouco em mais pormenor. Se nós virmos em perspectiva histórica, nós hoje em dia temos um peso das chamadas pequenas e médias empresas nos grandes setores da economia, muito mais melhor pôr isto para aqui, senão eu estou sempre a ir para aqui, não é? Então eu falo assim. Nós temos um peso das pequenas e médias empresas do chamado mercado. Nós temos que distinguir entre duas coisas que é mercado e capitalismo, que é uma coisa que os historiadores sabem distinguir, mas os economistas nem sempre têm sabido distinguir. O mercado é um local onde há trocas. O capitalismo é um sistema de acumulação de riqueza, de capital, como o próprio nome indica. E o que acontece é que quando nós estudamos mercados, nós estudamos fundamentalmente mercados concorrenciais. Mas a verdade é que grande parte dos setores de atividade estão estruturados numa forma que não é concorrencial, que é controlada por monopólios, oligopólios. E, de facto, o tipo de análise de mercado, ou que pressupõe alguma eficiência de mercado, tem muito pouca relevância. Mas porquê é que isso se faz? Com isso, aliás,
antes de entrar no livro, queria só dizer mais uma coisa. O que acaba por acontecer é que nós acabamos por ter a ideia que na economia existe uma espécie de leis naturais, de mercado, automáticas, que funcionam por si, e que se há desigualdade, isso é causado naturalmente pelo mercado e não podemos fazer nada acerca disso. E o que me pareceu muito claro, depois de estudar os autores que estudei para fazer o livro e os tais arquivos da tal Rand Library, é que, de facto, estes autores tinham uma teoria económica que mostrava convincentemente que a desigualdade não é uma questão natural que surge com regras naturais da economia. A desigualdade é uma coisa... Porque às vezes nós temos a ideia de que a desigualdade existe e a política vai entrar para tentar redistribuir. Não. A desigualdade é criada politicamente desde o início. Essa é que é a questão. Quando eu decido que o Banco Central Europeu pode financiar os bancos comerciais a 0,25%, mas os Estados têm que recorrer a estes chamados mercados, que não são mercados, são controlados por 7 ou 8 bancos de investimento americanos, mas que os bancos comerciais têm acesso a uma taxa e os Estados têm que recorrer a estas taxas que nós vemos no mercado, eu estou a fazer politicamente distribuição de rendimento. Eu estou a decidir que os Estados não vão ter acesso e estou a impor que vão ter que fazer cortes salariais, cortes na saúde, corte de educação. Eu estou a fazer redistribuição de rendimento. Quando eu faço uma coisa tão simples, como eu digo que há uma taxa liberatória para os rendimentos de capital, que com isso já não são englobados no IRS, eu estou a fazer redistribuição de rendimento. É como o Warren Buffett, que uma vez disse, que descobriu que a pessoa que lhe fazia, a senhora que lhe fazia a limpeza em casa pagava mais impostos percentualmente do que ele. Portanto, isso é ativamente redistribuir rendimento. A distribuição de rendimento é logo à partida determinada politicamente. Quando eu decido que pode haver umas coisas chamadas offshores, em que as pessoas podem lá pôr o seu dinheiro e não ser taxadas, enquanto as outras pessoas têm que ser taxadas, eu estou ativamente, politicamente, a fazer distribuição do rendimento. Quando eu decido que há empresas que têm determinadas rendas, chamadas rendas excessivas, e que atuam em monopólios ou oligopólios e não têm uma política de concorrência para contrariar isso, eu estou ativamente a fazer distribuição do rendimento politicamente, num dado sentido, porque é o contexto político e fiscal que causa isso. Quando eu decido, no contexto da crise, que nós não temos dinheiro para pagar a dívida portuguesa, porque a dívida portuguesa não é pagável neste momento. Quando eu decido que eu não posso romper os contratos que tinha com determinadas empresas, mas que posso romper o contrato que tinha com os cidadãos, das suas reformas, dos seus salários, da sua educação, da sua saúde, eu estou a tomar uma decisão política de distribuição de rendimento. Portanto, o rendimento, a distribuição do rendimento é algo que é feito politicamente. Não é algo que venha naturalmente do mercado que funciona segundo leis naturais, porque efetivamente, esse mercado não existe. Existe em alguns setores, certamente. Alguns setores serão mais concorrenciais que outros. Mas grande parte, se nós formos a ver a evolução da história económica, a evolução da história económica foi no sentido das empresas de grande dimensão cada vez tomarem mais poder de mercado. E há historiadores que defendem que isto já foi assim desde o início, porque quando as companhias das Índias Orientais e Ocidentais começam a estruturar o comércio para as Índias e também para as Índias de Castela, que hoje em dia chamamos a América, já estavam a fazer essa atividade. Portanto, agora, a questão é, eu comecei a ver estas coisas, mas comecei a ver depois de ir para os arquivos, porque este livro começou por ser um livro de história do pensamento económico. E como começou por ser um livro de história do pensamento económico, quando eu comecei a fazer este livro, eu não tinha intenção nenhuma de abordar o mundo atual. Eu tinha a intenção só de estudar a história, o que é que estas pessoas pensaram. E depois fui ver o que é que estas pessoas pensaram e o que é que escreveram e descobri que o que estas pessoas pensaram e escreveram nesses arquivos é completamente diferente do que diziam que eles tinham feito. E eu comecei a pensar, mas porquê é que a gente diz que eles fizeram uma coisa completamente diferente daquilo que eles fizeram? E quem me chamou a atenção para isto foi o professor Amartya Sen, que ele foi o Prémio Nobel da Economia de 1998, na altura estava em Cambridge, e ele disse de facto que isto, em última análise, a razão foi uma razão política, que é aquela que eu vou explicar agora. Portanto, qual é a grande diferença que existe entre estas teorias? Essencialmente, eu já estou em 8 horas, portanto tenho que ir agora. Qual é a grande diferença entre estas duas teorias, essencialmente? Na teoria que nós damos atualmente, nós partimos de uma coisa que é aquilo que eu também parto quando dava aulas de microeconomia, era daí que nós partíamos da questão da função de utilidade. O ser humano nunca está satisfeito. A função é monotonicamente crescente, ou seja, porque as preferências são não saciáveis e é por isso que podem ser representados por um mapa desse género. E, portanto, nós partimos de pressuposto que estamos sempre em escassez. Essa não era a análise que estes autores clássicos tinham. A análise que estes autores clássicos tinham era que, de facto, que o ser humano atinge-se um nível que é considerado eticamente satisfatório. E, a partir daí, o resto é um excedente, que, se for usado para especulação e para luxo, faz a sociedade entrar se for concentrado numa distribuição desigual de rendimento
em que o rendimento é usado para especulação e para luxo, a sociedade entra em decadência. Se for canalizado para investimento produtivo ou para alguma redistribuição, a sociedade não entra em decadência, a sociedade cresce. Era a chave da riqueza das nações para o Adam Smith, era esta questão: como é que se distribui esse excedente? E esse excedente, o modo como se media esse valor era através de quanto é que estou a produzir, quer dizer, quais são as horas de trabalho que custaram a produzir isto. E, portanto, o valor vinha do trabalho humano e esse trabalho produzia um excedente. E estes autores, tanto o Adam Smith como outros autores, eram muito influenciados pela concepção de felicidade do Aristóteles, que é uma concepção de felicidade em que a felicidade não é como na concepção utilitarista que a gente dá hoje em dia em economia, que vem do Jeremy Bentham, mais do que o John Stuart Mill, até que o John Stuart Mill era mais aristotélico. Mas aquela concepção de felicidade como a maximização da utilidade, como otimizar qualquer coisa. A concepção de Aristóteles era que a felicidade era fundamentalmente uma harmonia entre várias coisas, várias atividades. O conceito deu da harmonia. E quando eu digo que a felicidade vem da harmonia entre várias coisas, eu já tenho a ideia que chega a um ponto em que eu já posso ter atingido a felicidade. Se eu disser que não, que a felicidade é algo que é sempre ter mais, eu já não... eu obviamente que vou trivialmente dizer que há escassez. E portanto o que eu descobri basicamente é que para estes autores de facto a questão da economia não era a otimização de recursos escassos. Era essencialmente a distribuição do excedente. Mas o que acabou por acontecer é que estes autores, um deles, o Piero Sraffa, que é um dos autores que eu consultei mais os arquivos, até conseguiu demonstrar que a teoria que definia a economia em função da escassez tinha erros lógicos e matemáticos, que foi uma coisa impressionante na altura. Descobriu que a teoria até tinha erros lógicos e matemáticos que não era possível de facto quantificar a quantidade de capital, por razões que eu depois explico nas aulas, tem a ver com taxas de juros, não vou agora amassar-vos com isso, mas não era de facto possível ter as medidas de capital agregado para definir uma função de produção. E o Paul Samuelson primeiro disse que ele estava errado, disse não, é perfeitamente possível, explicou porquê. O Piero Sraffa nem sequer se deu ao trabalho de rebater, pediu um aluno de doutoramento que fosse lá explicar ao Paul Samuelson porque é que aquilo estava errado. E foram 2 alunos de doutoramento lá, ele falou com 3, um deles foi a pessoa, aliás, que fez o prefácio do meu livro, o professor Jeffrey Harcourt, mas só um deles é que foi mesmo lá falar com o Paul Samuelson. E o Paul Samuelson depois reconheceu que estava errado. De facto, a teoria não se pode ter uma medida agregada de capital, por razões matemáticas que ele demonstrou. Eu não vou explicar isso, porque isso vai ser fastidioso estar a explicar a situação, estar a explicar agora qual é o problema. Mas o que acontece é esta coisa fantástica, que é o Paul Samuelson admite que está errado, mas nada mudou na teoria económica. E nada mudou por uma razão muito simples, porque a seguir veio o Robert Solow, que teve esta ideia brilhante, que é: o problema é que a nossa teoria não funciona quando há vários bens de capital. Então vamos supor que a economia só tem um bem de capital que é usado na sua própria produção. Como, por exemplo, o Robinson Crusoe acusa cocos para produzir mais cocos. E o que aconteceu à teoria económica é que nós ficámos na teoria dos cocos. Portanto, é uma teoria, de facto, que não tinha... Na altura, estes autores da escola de Cambridge nem sequer se preocuparam em rebater isto, porque pensaram, isto é uma coisa tão irrealista, pensar que só há um bem que é usado para... É uma economia que nem sequer tem trabalho. Nem sequer há fator de trabalho. Só há cocos a produzir cocos, ou só há um capital a produzir capital. Que não, isto é tão irrealista que isto não vale a pena rebater mais isto. Mas o que acontece é que, de facto, foi essa a teoria que vingou. E essa teoria vingou por uma série de razões. Quer dizer, aqui houve razões políticas, que foram estas razões que o professor Amartya Sen chamou a atenção. Que foi que, na altura, estávamos na Guerra Fria. E na Guerra Fria era um bocado complicado, na altura que tínhamos o tal bloco soviético e o bloco americano, era um pouco complicado ter uma teoria que dizia que o valor vem do trabalho e que a distribuição do excedente é uma coisa importante. Principalmente porque o autor que tinha desenvolvido melhor essa teoria chamava-se Karl Marx. Apesar do que Marx disse para fazer ter pouco a ver com a União Soviética, pelo menos do Stalin. Aliás, todos estes autores, uma coisa que eu descobri é que o Adam Smith não disse aquilo que se diz que ele disse, o Karl Marx não disse aquilo que se diz que ele disse e o Keynes também não disse aquilo que se diz que ele disse. Portanto, estes autores foram todos deturpados. E foram todos deturpados por razões políticas. Porque depois estes autores não são estudados tanto pela curiosidade, pela teoria deles, mas mais pelo modo como podem legitimar uma política qualquer. Portanto, são apenas instrumentalizados para legitimar determinada política e não para compreendê-los. E nesta altura da Guerra Fria, era um pouco complicado, de facto, ter uma escola que dizia que o valor vem do trabalho e que a distribuição do excedente é uma coisa importante, principalmente quando a pessoa que a tinha desenvolvido, uma das pessoas que a tinha desenvolvido, chamava-se Karl Marx. Claro que as outras, Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo, eram todos liberais. Portanto, não eram... mas essa questão política foi importante.
E, portanto, o que aconteceu? Nos Estados Unidos começou a haver a tendência para favorecer-se apenas um tipo de investigação económica, que era a investigação económica que fosse matemática. Porque isso é que era científico. O que era matemática era científico. A física estava a fazer grandes avanços, e como a física estava a fazer grandes avanços, só aquilo que fosse matemática... Ainda hoje em dia nós temos esta concepção, se alguém disser, eu demonstro isto matematicamente, a gente tem a tendência para pensar que isso é mais científico se a pessoa disser que nos explicou verbalmente. Verbalmente parece blá blá. Aliás, eu lembro-me um dos maiores disparates que eu já ouvi num seminário em Cambridge, foi um professor que me disse: em economia, matemática é ciência, história é entretenimento. E hoje em dia estou absolutamente convencido que em economia, história é ciência e matemática é entretenimento. Portanto, é exatamente ao contrário. Mas e o que acontece é que houve essa tendência para imitar de facto a física, e isso é que parecia científico. E no contexto da Guerra Fria, isso era um projeto que teve de facto mais apoio. Teve mais apoio porque era um projeto que era politicamente amorfo, sem implicações. Sem implicações, as pessoas podiam estar entretidas a fazer modelos que não tinham relação nenhuma com o mundo real e eram politicamente inofensivas. E com isso, cria-se uma série de técnicos, que hoje em dia estão todos empregos no Fundo Monetário Internacional, no Banco Central Europeu e nas instituições que nos vão governando, que sabem fazer muitas regressões que foram calibradas, pensadas, estudadas para a física. A regressão foi inventada pelo Gauss para estudar planetas e que agora nós utilizamos para perceber alguma coisa do mundo real. E com isso perdemos todo o espírito crítico para conseguir fazer uma análise das várias questões. Por uma razão muito simples. Porque a partir do momento que se começa a dizer... Porque uma das coisas que aconteceu, que eu trato aqui no livro, é que a partir do momento que houve esta matematização, começou-se a dizer que a distribuição do rendimento é uma questão matemática. Cada fator deve-se remunerar o capital de acordo com a produtividade marginal do capital. A produtividade calcula-se como uma derivada, como uma função matemática. Deve-se remunerar o trabalho de acordo com uma função matemática. E com isso acaba-se a questão política. Já não é uma questão política a distribuição do rendimento. É apenas uma questão matemática que se resolve tecnicamente. Foi essa parte que o Sraffa demonstrou que estava errado e o Paul Samuelson demonstrou que de facto não era possível demonstrar matematicamente, corresponder a produtividade marginal a cada distribuição. E, portanto, o que acabou por acontecer foi que, de facto, que a escola que vingou foi essa escola chamada neoclássica, que não tem nada de clássico, mas a ideia é sempre usar termos de prestígio para parecer que é uma coisa... A ideia é sempre usar aquilo que parece mais prestigiante. Se a matemática é prestigiante, eu vou usar a matemática. E eu contra mim falo que a matemática sempre foi a área que eu gostei mais. Aliás, eu fiquei sempre com grande desgosto porque descobri que a matemática não tinha relevância para a relevância que eu pensava para a economia por causa do seguinte. Porque em física ou em química a gente constrói experiências em laboratórios. Ou está a estudar planetas ou está a estudar planetas que seguem sempre a mesma coisa. Em economia, a matemática que é útil será a contabilidade, uma estatística descritiva, os casos de otimização com restrição, também é importante a programação linear para a gente perceber alguma coisa disso. Agora, tudo o que começa a ir para o estudo de regressões, de facto, em que eu pressuponho que tudo o resto fica constante, não servem, porque de facto as coisas acabam por não ficar constantes. Isto é uma boa introdução para as aulas de econometria também. E portanto, não quer dizer que estas coisas não tenham aplicabilidade, mas é uma questão de custo-benefício. Traria muito mais benefício ter outro tipo de cadeiras mais vocacionadas para as humanidades do que estarmos só nestas questões da técnica, porque era estas que davam o tal espírito crítico que é necessário para a gente discutir estes problemas. Porque assim estamos a formar técnicos que depois vão fazer as coisas que nós vamos fazer no Fundo Monetário Internacional, que não conseguem calcular um multiplicador, ou as coisas que nós vamos fazer no Banco Central Europeu, e as coisas que nós vamos fazer nas várias instâncias que de facto que não têm a percepção de quais são os problemas que estão aqui em causa. Mas a questão, em última análise, é que a partir do momento que se faz isso, já ninguém fala da distribuição do rendimento. Porque a distribuição do rendimento é uma questão matemática, não é uma questão sobre a qual nós possamos falar. Nós estamos dispostos a ficar quietinhos, a deixar que haja a distribuição que o mercado disser, que está determinada matematicamente. Eu, por acaso, tive um grande desgosto quando descobri que a matemática não era tão útil, mas agora consegui compensar um bocadinho, porque o professor Félix Rodrigues desafiou-me para fazer um artigo de física, e eu, na área da física, eu ia conseguir finalmente usar a matemática dentro da sua área. Mas até lá, de facto, porque eu não digo isto por não gostar de matemática, eu digo precisamente pelo contrário, por gostar muito de matemática e não achar que há, de facto, um excesso nas nossas licenciaturas de economia, na técnica
e uma falta da área das humanidades. E para pensar estas coisas, naturalmente, e agora é com isto que eu vou terminar, qual foi o grande problema? É que a ética desapareceu da economia. Porque no tempo que a distribuição era uma questão política, era uma variável exógena, por assim dizer, eu então preciso saber qual é a distribuição mais adequada. E para saber qual é a distribuição mais adequada, eu tenho que discutir eticamente estas coisas. A partir do momento que eu passei a dizer que a economia é uma ciência matemática, o que eu passei a dizer foi que não preciso de ética para nada, porque a matemática já determina qual é a distribuição. Isto é uma ciência técnica, não tem que ter nada de humanidades. Por isso é que o livro acaba com uma secção chamada, a primeira parte é a teoria económica, a segunda parte é a teoria social, que tem a ver com as questões do poder, como é que se perpetua na sociedade, etc. E a terceira parte é a teoria ética, que é de facto algo que nós devemos voltar a pensar sobre como é que nós podemos de facto melhorar a sociedade que nós vivemos. E para isso nós precisamos de uma teoria que saiba interpretar a sociedade que nós vivemos e não uma teoria que nos diz que não há nada a fazer porque já está tudo matematicamente determinado, com a grande capacidade de previsão que se viu recentemente com os modelos financeiros da crise, por exemplo. Com os modelos financeiros que tinham R's ao quadrados, coeficientes de determinação de 20%, mas eram muito respeitados porque calculavam aqueles hedge funds muito bem. Portanto, o que eu tentei fazer, e como eu estou absolutamente convencido que o melhor caminho para fazer essa mudança é democraticamente com pessoas informadas e não por outros modos, eu penso que aquilo que é preciso mudar, de facto, o grande desafio para resolver os problemas que nós temos na economia, o desemprego, as desigualdades e todos estes desequilíbrios, é de facto as pessoas estarem devidamente bem informadas. E para isso quis pegar na última escola, na última grande escola que defendeu isto, porque se nós fizermos isso a partir de outras escolas, podemos até conseguir, mas é muito mais difícil, porque o que acontece é que se eu vou dar uma formação completamente diferente aos meus alunos, eles chegam lá, desculpa lá, nunca ouviste falar do modelo ISLM, nunca ouviste falar, o modelo ISLM até é das coisas mais úteis no meio disto tudo, coisas como expectativas racionais é que já começam a ser mais problemáticas. Mas o modelo, se nós não ensinarmos de facto isto aos nossos alunos, nós temos aqui uma coisa que é, nós podemos de facto querer dar uma formação que é mais relevante, mas estamos, de algum modo, podemos estar a destruir as carreiras dos nossos alunos que depois não conseguem ir para fora. E, portanto, estas coisas têm que começar a ser mudadas por estas universidades também. E daí a ideia de pegar na última universidade que defendeu isto, em que ainda há um restinho disto, para tentar ver... Eles outro dia mandaram um e-mail a dizer que agora há um grupo de leitura em Cambridge que está a estudar o livro. Bom, mas há um grupo de leitura, eu não acredito que eu sinceramente não acredito que vai fazer uma grande mudança. Vai fazer uma mudança no sentido de algumas pessoas estarão mais informadas. Mas eu estou de facto, a estrutura de poder dentro das universidades é de tal modo que não há espaço para um tal pluralismo. Temos o tal afunilamento genético, a tal situação em que não há mais escolas de pensamento em que estas coisas possam ser discutidas. Mas a minha esperança é que num espaço de 30, 40, 50 anos, se for havendo sempre gente que vá tentando chamar a atenção para esta teoria, há uma frase do Milton Friedman que ele uma vez disse, que o Milton Friedman disse, o papel que ele sentia que tinha no tempo dele, ele que defendeu uma coisa completamente oposta do que eu estou aqui a defender, mas o papel que ele sentia que tinha era manter viva a teoria para o momento em que aquilo que hoje em dia é politicamente possível for politicamente inevitável. E eu vejo a tarefa das pessoas da história de pensamento económico um bocadinho assim, tentando ir mantendo estas teorias minimamente vivas para, quando for possível, haver espírito crítico suficiente para estas coisas serem discutidas nos fóruns próprios democraticamente. Muito obrigado. Bom, muito obrigado ao professor Nuno Martins. Vamos ter agora um pequeno momento de perguntas e respostas. Portanto, vão-se preparando para tirarem as dúvidas que entenderem. Antes disso, eu podia para fazer um pequeno exercício de abstração. Esqueçam-se que conhecem aqui o professor Nuno Martins, das aulas de matemática aplicada, de macroeconomia ou de econometria. Esqueçam-se disso. E pensem que estão perante uma pessoa que tirou o curso na Universidade Católica, fez doutoramento em Cambridge, uma das melhores universidades do mundo, editou lá um livro, que foi apresentado em dezembro, que tem comentários, se forem ao Google procurar o nome do livro, e onde o livro está à venda, comentários como este, de um economista que diz que Nuno Martins is one of the most outstanding economists of his generation. Se pensarem nisto,
vão-se a perceber que estão a ter um momento único e que, se calhar, poucas universidades, nenhum outro curso da Universidade dos Açores, quer seja aqui, quer em Ponta Delgada, pode oferecer esse momento aos seus alunos, mesmo a nível nacional. E, portanto, lembrem-se disso, porque há muita gente que vão estar para o continente, depois chegam cá nas férias para se fazerem importantes. Tive o Cavaco Silva como meu professor, o Marcelo Rebelo de Sousa. Vocês podem responder, olha, e eu tenho o Nuno Martins como meu professor. Bom, perguntas. Já tem aqui uma do Pedro Sousa. Para quem não conhece, a maior parte de vocês já conhecem, mas para as pessoas que estão a ouvir pela primeira vez eu a falar tanto do Pedro Sousa, é um aluno nosso que é um bocado malandro, nunca quer sair de casa nem da sua cama. Está há 25 anos na cama. Ele daqui a bocadinho vai-me responder, de certeza, é essa a provocação. E assiste aos eventos que nós fazemos por via web. Algumas aulas nós vamos lá dar-lhe apoio ou de outra forma. E, portanto, também é para ele que nós estamos aqui, para, de alguma forma, o trazermos a essa nossa vida académica. Vão pensando nas perguntas. Há bocadinho, quando o Maduro estava a falar na apresentação ao Nuno, e mandei uma mensagem ao Pedro a dizer: vê lá se terminas o curso depressa para também ir à Califórnia. Responde-me ele: tenho família lá e já lá fui várias vezes. Por acaso não era má ideia. LOL. Ele tem, dentro daquilo da vida dele, ele tem bastante sentido de humor, o que também acho que nos motiva a todos para continuarmos a atingir os nossos objetivos. Perguntas. Senão eu vou pôr a do Pedro. Força. Não mantinham um pensamento económico puro, quer dizer, Cambridge era a universidade em que o Keynes e o Sraffa, que são economistas, falam diariamente com o Wittgenstein e com o Russell, que são filósofos, e com o Moore. Aliás, o Sraffa que influencia o Wittgenstein para a grande mudança dele do Tractatus para as investigações filosóficas. Portanto, eles tinham muita ligação entre eles, não era economia pura. A universidade em que houve a ligação entre economia e filosofia até muito tarde foi em Cambridge, de facto. Ainda hoje em dia há. Aliás, o seminário onde eu apresentei o livro é um seminário que supostamente é de economia, mas na prática só falam de ontologia e epistemologia, portanto acaba por ser de filosofia.
Ok, bom, antes de mais queria agradecer ao Dr. Maio e ao Simão os comentários que fizeram, fico muito reconhecido por eles. Nós tentamos aqui todos que de facto que o vosso curso seja algo em que tenham algo mais do que apenas a parte técnica. A parte técnica é muito importante, eu não estou a dizer que a parte técnica não é importante, mas a universidade é suposto ser um sítio onde existe de facto mais algum pensamento crítico. Portanto, se não for pensamento crítico, não é universidade. Pode-se dar outro nome, podemos querer fazer outro tipo de instituição que seja só técnica. Não é isso que está em causa, mas se é para ser uma universidade, então de facto tem que haver. E a pergunta era essencialmente a questão de onde é que nós vamos parar, de ser deste modo. E o que acontece é que, bom, nós não vamos parar assim num sítio muito diferente de onde é que já estamos. Basicamente nós já estamos, a questão é apenas o aprofundar, o caminho já está mais ou menos iniciado. Isto é, nós de facto, se nós não temos espírito crítico para questionar as coisas, o que acontece é que podem fazer connosco o que quiserem, porque nós não questionamos, porque não percebemos as coisas. Portanto, se nós temos uma teoria que de facto que nos diz apenas que tudo funciona de um modo matemático e eficiente e que não há nada a fazer porque estas coisas já são determinadas por essas leis, nós de facto não vamos ter a capacidade de as questionar. O que eu acho que é absolutamente fundamental, reparem que há sempre momentos em que as pessoas têm há sempre momentos de revolta. Ainda tivemos agora aqueles movimentos do Occupy Wall Street, que foi uma revolta contra o sistema financeiro anglo-saxónico, etc. A questão é que essas coisas, se não forem devidamente informadas, não acabam por não levar a lado nenhum. Em última análise, aquilo que garante o controle de poder, é sempre a dimensão ideológica. É sempre a dimensão, é sempre as mentalidades. Não há nenhuma maneira melhor de ter uma população inteiramente controlada do que uma população acreditar que tudo está a ser feito do melhor para eles. E, portanto, a melhor população para isso acontecer é uma população, de facto, que se limita a exercícios técnicos e que não tenha nenhum parte de pensamento crítico. E eu penso que é exatamente isso, que pode parecer uma coisa, mas eu penso que é exatamente isso que aconteceu com a economia quando deixou de ter essa dimensão crítica que sempre teve. O Adam Smith era um filósofo moral, o John Stuart Mill também era um filósofo moral, o próprio Karl Marx também, embora não gostasse de ser chamado de filósofo moral, que ele estava acima ele achava que estava acima dessas doutrinas burguesas, como mas ele era também um filósofo moral, quer queira, quer não, e portanto sempre houve esse input crítico. Mas a questão é que ninguém pode ter a pretensão de pensar que tem sozinho a solução para as coisas. Porque a democracia é importante não é só por razões éticas, é também por razões epistemológicas. Se eu estiver a discutir com outra pessoa, vou ter ideias que não tinha sozinho. E eu às vezes posso pensar que tenho a melhor solução do mundo e se eu falasse com outra pessoa, essa pessoa tinha uma solução ainda melhor que a minha. A questão é que para as pessoas dialogarem é preciso que haja alguma base de conhecimento comum de como é que as coisas funcionam. E neste momento, de facto, não há uma base de conhecimento. Um aluno que faz a sua formação hoje em dia não fica, penso eu, em qualquer universidade, em Harvard, Chicago, estou a falar de universidades internacionais, MIT, não fica com uma formação de como é que funciona institucionalmente o Fundo Monetário Internacional, como é que funcionam os bancos centrais, como é que, de facto, se processam as tomadas de decisão, e quais são as influências que isso tem na economia. Fica a fazer modelos que supostamente provam a eficiência das coisas e depois ficam muito admirados quando... Eu lembro-me, quando começou a ser adotada esta política, eu lembro-me que em 2008 fiz um artigo, basicamente, sobre uma série de coisas. E as pessoas na altura diziam, tu estás completamente doido, quer dizer, não vês que isto... Depois, passado 2 anos, já não estava... Só metade é que dizia que eu estava doido, outra parte não dizia que eu estava doido. O problema que nós temos hoje em dia é que qualquer pessoa que tenha uma posição, que não seja esta, é automaticamente catalogado como um radical extremista, porque quer outras coisas assim mais estranhas, e quando na realidade quem é radical extremista é quem persiste numa coisa que não funciona. Portanto, nós sabemos, o Fundo Monetário Internacional, só para dar um exemplo muito concreto, foi para a África subsaariana, não funcionou. Foi para a América Latina, não funcionou. Foi para a Ásia, também não funcionou. Nunca funcionou em lado nenhum. Qual é a razão que deram? Porque não tem um contexto institucional adequado. São pessoas que não têm... São países em que não há o quadro institucional para as nossas políticas funcionarem. Então vieram para a Europa, que era onde finalmente ia funcionar. Porque já tinha o quadro institucional adequado. Passado um bocadinho, o efeito multiplicador não era o que tinham calculado. Porque cada euro poupado estava-se a perder ainda mais. Portanto, e isso, na minha opinião, e isso é outra coisa que vem do professor Amartya Sen. O professor Amartya Sen chamou-me a atenção. Quem persiste numa política destas que não funciona, por mais engravatado que esteja, é que é de facto
por mais com arte de seriedade e com essa pompa toda, etc., é que é de facto o extremista e radical. Chamando de extremista e radical a quem diz o contrário, para não ser apanhado dele como o extremista e radical que é, porque é persistir no erro quando já se descobriu que não funciona. E, portanto, isso, só quando se mudar esse contexto é que... Mas isso não acredito que seja rápido, se essas coisas são lentas. Obrigado. Mais questões? Fernando? Bem, a União Bancária, repare, Fernando, há uma série de coisas que estão a ser feitas que nós não sabemos quais são os contornos. Está a ser feita uma União Bancária, mas nós não sabemos quais são os contornos dela. Está a ser feito um acordo entre os Estados Unidos e a Europa para livre comércio, mas nós não sabemos quais são os contornos desse acordo. E o que me parece é que, de facto, que quando nós não sabemos os contornos das coisas, torna-se difícil comentar, mas também é sinal que não vem necessariamente uma boa coisa daí. Mas no caso da... Agora, no caso, no caso do sistema financeiro, a política que foi seguida foi uma política fundamentalmente de recapitalizar os bancos até os bancos voltarem a emprestar dinheiro. A questão é que, por mais que se tivesse recapitalizado, eles não voltaram a emprestar dinheiro porque não há oportunidades de investimento para as poderem emprestar. Portanto, se tivesse gasto o dinheiro noutro tipo de relançamento da economia, provavelmente tinha havido o tal relançar da economia, sem ter aqui tanto por aí. Mas os problemas que existem, os problemas que existem não se resolvem apenas com o tipo de propostas que têm sido feitas até agora, porque há um problema de fundo que é, nós temos a tal economia que por causa da desigualdade na distribuição não há procura suficiente para as pessoas não têm dinheiro para comprar. Só têm dinheiro para comprar quando lhes dão crédito. Porque por si não têm dinheiro. E, portanto, o que acaba por acontecer é que acaba por convidar a existência de atividades especulativas. Há atividades de regulação, e se não a União Bancária quiserem ter isso em conta, como, por exemplo, a separação da banca de investimento da banca comercial. Grande parte da razão pela qual a crise financeira teve as proporções que teve, mas isto já é um tema muito específico, mas a pergunta também foi específica, foi porque aboliu-se o tal Glass-Steagall Act, que já vinha em 1933, que proibia a associação de banca comercial da banca de investimento. Foi feito pelo Lawrence Summers, secretário do Tesouro do Bill Clinton, e depois o Hank Paulson ainda desregulou mais, quando foi secretário do George W. Bush, mas foi basicamente que permitiu o quê? Que permitiu que a banca de investimento pudesse usar as poupanças das pessoas, da banca comercial, para as atividades especulativas. E a partir do momento que há um problema no setor financeiro, esse dinheiro já está a mexer com o dinheiro de toda a gente, em vez de mexer com o dinheiro da banca de investimento. Houve pressão de muitos grupos para fazer isso. Basta ver qual foi o banco que mingou mais quando houve a crise. Um dos que mingou mais, o Citigroup, naturalmente era o que tinha feito mais para o Citibank, junto ao Citigroup, tinha feito mais pressão nesse sentido. Portanto, as questões, eu percebo o que é que está subjacente, mas mais do que isso, é preciso que as questões da regulação relacionadas com os offshores, relacionadas com o imposto sobre as transações financeiras, que era uma coisa que fazia o sistema ser muito mais eficiente, que as pessoas passavam a investir no longo prazo, em vez de investir para comprar e vender e especular no mesmo dia. Portanto, enquanto não houver regulação sobre as questões da especulação, seja separação da banca comercial da banca de investimento novamente, seja o imposto sobre transações financeiras para que as pessoas passem a investir numa perspectiva de longo prazo e não numa perspectiva de curto prazo. E seja também todo o quadro que impede de facto que tenhamos sempre esta mecânica. Primeiro eu vou especular com o petróleo, depois a seguir vou especular com o preço dos alimentos, depois a seguir vou especular com os países do leste europeu, já tinha acontecido a especulação, depois vou especular com as dívidas soberanas e vou sempre ver qual é a próxima bolha que eu posso apanhar para ganhar uns bons trocos. Enquanto isso não está resolvido, o problema de fundo nunca vai estar resolvido. Pode fortalecer eventualmente, pode criar algum fortalecimento, mas eu sobre isso o que eu aconselho a fazer, se quiser saber mais sobre a parte da União Bancária, pode falar aqui com o Dr. António Mago, que sabe muito mais sobre isso do que eu, e ele vai te esclarecer muito melhor com o que eu consegui fazer aqui. Não sei se quer responder. Mais questões? Eu posso já ler a do Pedro, porque ele está à espera que respondas. O Pedro que perguntava era o que é que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para transformar esta existente teoria económica e adaptá-la aos nossos problemas atuais? Bem, antes de mais queria agradecer ao Pedro a pergunta, agradecer a presença dele
quando estive em casa do Pedro para uma aula de econometria, não é se calhar das coisas mais agradáveis, mas foi de facto um momento muito inspirador ver a perseverança e a força de vontade e de disposição que ele tem. Acho que é um exemplo para todos nós. E o que é que nós, sociedade, podemos fazer? A questão aqui é complicada. No caso, reparem, eu não posso agora ir para a biologia explicar. Às vezes as pessoas falam de temas de biologia, concorda com isto ou não concorda com aquilo. Eu não sei, eu não percebo de genética, eu não percebo de biologia, não sei dizer, limito-me a confiar em quem percebe disso para me explicar se esta solução é viável ou não. Não me vou meter numa coisa que eu não percebo. E, portanto, eu noutras áreas também, quer dizer, uma pessoa, eu penso que, acima de tudo, é preciso que haja um debate informado. Agora, eu acho que há conceitos que são muito simples de perceber, que não é preciso ter a formação em economia para perceber. Aliás, uma coisa que aconteceu com esta crise é que, enquanto a ciência é suposto ensinar o senso comum, o que aconteceu com esta crise é que foi o senso comum a ensinar a ciência. Os economistas abandonaram, quando houve a crise, os economistas, não sei se repararam nas declarações logo pós-crise, abandonaram todos os seus modelos, ninguém usava o modelo e toda a gente estava a falar em termos de senso comum para tentar perceber o que é que se passava. Os economistas da corrente dominante, naturalmente. Eu lembro, eu ouço falar sobre esta crise desde 2003. Desde 2003 que ouço falar sobre este desequilíbrio, que foi quando eu cheguei a Cambridge. E os professores que falavam disso, os outros professores diziam, não falem com ele, que ele é um extremista. Lê Marx, coisa feia. Portanto diz que o capitalismo é uma coisa má. Portanto, independentemente da gente achar ou não, eu acabei por descobrir que esses eram os professores que tinham de facto mais valor. E portanto, eu já ouço falar disto há muito tempo. Mas há questões que são de facto bastante simples de perceber. Eu acho que é fácil perceber que a desigualdade é um problema. Eu acho que é fácil de perceber que quem não imagina... Há quem diga, isso não se pode mudar, isso é utópico. Eu percebo a acusação do utópico. Por comparação com o mundo que a gente tem, outra coisa que a gente pensa parece utópico, porque é melhor. Por comparação, claro que parece utópico. Mas não é assim tão difícil. Há políticas muito elementares que podem ser seguidas para chegar a isso. Eu penso que uma pessoa, em suma, uma pessoa que não consegue imaginar um mundo melhor com aquele que a gente vive é apenas uma pessoa com muita falta de imaginação. E o que contribui para essa falta de imaginação é de facto a teoria económica que é dominante. O que é que a sociedade pode fazer? A sociedade pode, se quiser, começar a estudar economia, porque já que mexe tanto com a vida deles, é uma coisa que é importante saber. E não sei se o meu livro é o mais adequado para isso, que por acaso o meu livro foi pensado para as pessoas da área de História e Pensamento Económico. Ele tem vendido bastante bem em Inglaterra, mas eu acho que é por uma razão muito simples, é que tem a capa muito bonita e dizem que 40% das vendas é capa. Portanto, é a única explicação que eu encontro, porque essa não, porque isso é a versão hardcover. Foi a que mandaram, a mim só mandaram também poucas destas, e mesmo a que mandaram destas já tinha um rajão que eu tive que pôr aqui fita cola. Portanto, mandaram poucas cópias que eu não tinha para distribuir. Que eu queria ter distribuído aos amigos e nem sequer aos meus pais com a minha mãe consegui dar. Ora, porque já tive que dar às pessoas que escreveram estes comentários simpáticos, ao meu orientador, etc. E aí ficou tudo escutado. Portanto, mas de facto eu penso que a sociedade deve participar neste debate político. Há questões aqui, eu não peço à sociedade que venha discutir a função produção matematicamente e a taxa de juros, etc. Mas eu penso que qualquer observador atento do mundo percebe que o que está em causa atualmente é um jogo de poder e é uma questão de distribuir rendimento de um lado para o outro. No sistema capitalista há duas maneiras de fazer muito dinheiro. Ou quando a economia está em crescimento e investir nos setores que estão em crescimento, ou quando temos crises, aproveitar para apanhar o património que está mais vulnerável, para depois, quando vier o relançar de algum relançar, ter esse património connosco. Como se chama às vezes privatizações. Portanto, o que nós temos agora é um processo de facto de concentração de riqueza. A crise está a acelerar o processo de concentração de riqueza, que as pessoas têm que pensar. Há conceitos muito simples, há coisas muito simples que as pessoas conseguem ver, qualquer cidadão informado que lê os jornais consegue ver isso, e eu penso que cada um, com o nível com que quiser aprofundar isto, que pode haver gente que queira fazer um doutoramento em economia, gente que só queira fazer um mestrado, gente que só queira fazer licenciatura, gente que só queira ler o jornal de economia. Mas qualquer pessoa que queira fazer algum destes papéis, o que deve fazer como sociedade é estar informado. Porque se a sociedade não estiver informada, mesmo boas soluções tornam-se más soluções depois, pelas razões que eu já disse. Portanto, a grande questão é não ser apenas técnicos, não fazer apenas aquilo que nos mandam fazer, ter o espírito crítico para pensar sobre as coisas. Porque se isso não se fizer numa universidade, não se vai fazer em mais sítio nenhum. E quando as universidades não fazem isso, acabou a universidade. É apenas um mero veículo reprodutor de força de trabalho submissa e tecnicamente obediente.
Só isso. Não sei se o Pedro ficou esclarecido, mas... Bom, o Pedro acabou de me dizer, foi um prazer ouvir o professor Nuno, ele é brilhante. Está a ser muito interessante. Muito obrigado. Bom, mais questões? Sei que vocês estão preocupados que têm aula a seguir, mas tenham calma. Tecnicamente submissos. Nós temos, dentro da teoria económica mais ortodoxa, autores que têm questionado, por exemplo, temos o caso do Paul Krugman, o caso do Joseph Stiglitz e o caso do próprio Amartya Sen, que é destes todos aquele que eu acho que faz isto mais consistentemente e mais subtilmente também. Mas o que acontece é que, a partir do momento que estão alicerçados numa teoria, só conseguem, de facto, argumentar isto contradizendo-se. Eu vou dizer porquê. O Paul Krugman é muito acusado de distorcer os modelos para obter os resultados que quer. O Gregory Mankiw, por exemplo, implicitamente faz uma espécie de acusação disso. Mas a questão é que, de facto, partindo dos modelos que há expectativas racionais... Isto faz-me lembrar o professor que fez a introdução ao meu livro, que é o professor Jeffrey Harcourt, professor que está agora na Austrália. Aliás, todos estes professores da escola de Cambridge, como a escola acabou por não dar continuidade a este trabalho, decidiram optar por um triplo de critério. Ele é australiano, foi para a Austrália. O professor Pierre de Garingani era italiano, foi para a Itália. Outro que é polaco, vai para a Polónia. Portanto, já que o critério profissional não serve muito para a escolha da universidade, eles acabam por optar pelo critério familiar e até ter mais liberdade de pensamento, e assim a escola fica fragmentada, não é? Mas fica cada um do seu lado. Agora, com a internet, sempre se vai comunicando mais uns com os outros. Eu obtive o acesso a isto através da internet, comunicando pela internet com o professor Garingani. Portanto, porque já estava da terceira quando quis fazer a fase final da investigação. E, portanto, o que acaba por acontecer é que, nesses modelos, usam os modelos que toda a gente usa, mas depois fazem umas distorções ao modelo para encaixar a realidade lá dentro. E o que o professor Jeffrey Harcourt uma vez disse que eu achei muito interessante é: mais vale ir logo direto à realidade, à história, pensar a filosofia disto, a sociologia, a psicologia, do que estar a ter que partir desse modelo. Portanto, eles, quando fazem isso, quando conseguem fazer isso, eles estão a fazer isso apesar da sua teoria e não por causa da sua teoria. E é isso que revela que a teoria é fundamentalmente um obstáculo e não algo que lhes permita... Repara, às vezes há casos da teoria neoclássica que até têm impactos interessantes. Por exemplo, o Arthur Pigou, que é um dos autores aqui da Escola de Cambridge, que foi aluno do Alfred Marshall, ele disse uma coisa muito interessante, que o Marshall já dizia, mas era em notas de rodapé, que o Marshall queria escrever para quem tivesse poder. Então, só nas notas de rodapé que estava o que ele realmente pensava. Portanto, tinha essa questão. Mas o Pigou disse, reparem, esta teoria da utilidade marginal decrescente, esta teoria que quanto mais eu tenho num banho, menos a utilidade. Se eu estou cheio de sede, o meu primeiro copo de água tem muito mais utilidade que o copo de água seguinte e que o copo de água seguinte. Isso em si não tem nada de errado, quer dizer, isso é verdade. A questão é se isso serve para estruturar uma teoria de valor, uma questão mais complicada. Mas o Pigou disse uma coisa muito interessante, que é, então, se a utilidade marginal é decrescente, quer dizer que devia haver uma distribuição mais igualitária de rendimento. Porque se eu pegar no rendimento de quem tem muito e der a quem tem menos, a utilidade marginal deles é maior do que do outro, e eu aumentei a utilidade global. Portanto, às vezes até aparecem autores que pegam na teoria para fazer um argumento semelhante. O que aconteceu imediatamente a seguir? Veio o Lano Robbins dizer não se pode fazer comparações interpessoais de utilidade, que a subjetividade de cada um é um caso. Portanto, sempre, mesmo quando a teoria é utilizada por alguém que tem alguma ideia que pode levar noutro caminho, aparece sempre alguém que diz não, mas há uma razão para a qual não se pode fazer isso com a teoria, e muda a teoria. Que são as tais influências políticas. E depois temos aquelas questões que é o Adam Smith ser defendido como alguém que fala de mercados eficientes,
toda a gente defende, todos os grandes economistas da escola de Chicago, etc., dizem que o Adam Smith diz que o mercado é sempre eficiente, quando ele dá imensos exemplos, fala do papel das cruzadas para estabelecer o mercado no Mediterrâneo, diz que as cidades são estabelecidas sempre por poder militar, portanto tem uma série de exemplos que falam do poder. O próprio Karl Marx nunca falou de uma coisa, de uma sociedade estatizada, sempre disse que o capitalismo era uma concentração de poder e o socialismo era a descentralização desse poder. Portanto, os autores depois são todos instrumentalizados. E no quadro, e o que eu noto é que a teoria, por vezes, há casos em que nós conseguimos de facto encontrar algo na teoria. Mas a teoria acaba por ser mais um obstáculo do que algo que nos ajude. A mim, pessoalmente, quando eu descobri estes autores, como eu disse, eu ia fazer um livro só de história e pensamento económico, e depois descobri que eles eram tão relevantes para perceber o que estava à minha volta, que estes arquivos estão lá guardados, escondidos, só pode-se ler com alguma autorização. De facto, eu achei que devia pô-los cá fora e que isso ajudava. Eu penso que a nossa mente, nós só conseguimos processar uma quantidade muito pequena de informação que nós temos. A nossa memória de trabalho tem uma quantidade muito limitada, que dizem os neurocientistas que está situada mais ou menos aqui no córtex pré-frontal dorsolateral. Essa memória de trabalho é muito limitada. Eu, por razões familiares, fui obrigado a ter que saber muito de neurologia. Portanto, o que acontece é que a nossa memória de trabalho só fixa uma pequena parte. Quer dizer que grande parte do resto nós construímos todos os nossos raciocínios com base numa grande parte que é emotiva, intuitiva, etc. E sem isso nós não conseguimos, de facto, sequer processar a informação. Se eu fosse processar racionalmente toda a informação que eu tenho, o meu cérebro bloqueava. Portanto, há muita coisa que eu tomo por garantido. E uma das coisas que eu tomo por garantido é, de facto, a teoria. Já há uma série de mecanismos, de automatismos que estão aqui. E esses automatismos é que fazem que seja tão difícil desligar-me de uma coisa para mudar o paradigma. E é por isso que é tão difícil mudar os paradigmas, mesmo quando há evidência que eles estão errados. Bom, mais alguma questão? Se não, vamos encerrar. Eu vou fazer os agradecimentos finais e depois um comentário também a este evento. Francisco Maduro Dias, meu caro amigo, muito obrigado por teres aceito mais este desafio que nós colocamos. Sr. Professor Alan Menezes, Presidente da Câmara Municipal, muito obrigado por ter vindo e ter estado connosco até ao fim. E espero que continue a vir e a aceitar os nossos convites. Não se esqueça que tem aqui em Angra um recurso muito especial e também tem o DEG, que pode fazer com que este campus fique cada vez melhor. A vocês todos, muito obrigado por terem vindo. Acreditem que, se calhar, principalmente os alunos, aprenderam mais hoje do que em muitas aulas teórico-tecnicistas e, portanto, aproveitem tudo aquilo que nós fazemos para vocês. Portanto, tendo em conta aquilo que o Simão também disse há pouco, Bolonha transformou os cursos e nós fazemos um esforço considerável de dar a vocês um conjunto de iniciativas para cimentarem outras competências e ganharem novos conhecimentos. E, portanto, participem nas coisas que nós fazemos. E não tenham medo de procurar serem sempre os melhores. Vocês já sabem o que é que eu costumo dizer logo na primeira aula. Historicamente, e falando de história, o curso de gestão sempre foi um curso à noite, sempre foi separado dos outros cursos todos, e todos os outros alunos tinham mania de dizer que os alunos de gestão, e eu também fazia parte, nós tínhamos a mania que éramos os melhores. E somos. E não há que ter medo de assumir isso. Peço desculpa aos colegas de outros cursos, mas as realidades são realidades. E, portanto, já uma vez, quando foi a cerimónia a simpática cerimónia de encerramento do primeiro curso, eu terminei a minha intervenção dizendo que será que este campus era diferente, poderia sobreviver se o DEG não existisse? Provavelmente poderia, mas não era a mesma coisa. Muito obrigado e até à próxima.